Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Amém? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Amados, nós estamos vendo aqui algo que deve ser razão do nosso viver. O que é a razão do nosso viver? Veja, o Senhor disse para nós: ide e fazei o quê? E fazei discípulos. E aqui Paulo está escrevendo aos Colossenses e mostrando que essa situação lhe foi muito gostoso ouvir, e que a partir do momento que ele ouviu que lá na igreja dos Colossenses a igreja estava crescendo, que as pessoas estavam ouvindo a palavra, ele diz: olha, assim que eu ouvi a respeito de vós, não cessei de orar, não parei de orar. Da mesma maneira, nós estamos fazendo. Quando aqui na igreja chega alguém, e nós então pegamos o nome dessa pessoa, nós começamos então a orar. Nós levamos ao grupo de intercessão e a igreja passa a fazer o que? Menções e orações por cada um de vocês. Para quê? Paulo tinha um propósito. Ele gostaria que todas as pessoas viessem a ter um conhecimento. Diga, conhecimento. Conhecimento. Porque muitos amados acham assim: eu conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vem através das experiências. Não se conhece a Deus sem ter experiências com Ele. E como que nós vamos ter experiências com Ele? No nosso dia a dia. É no dia a dia que nós vamos nos aprimorar na presença de Deus. De que maneira? Nós passamos uma dificuldade e clamamos a Deus e pedimos ao Senhor. E aí então passamos a ver que Deus nos ouve e Ele responde.
A partir desta experiência, quando passar mais uma situação difícil, eu já sei quem eu vou buscar. Eu vou buscar no Senhor, porque Ele me socorre, Ele me atende. Eu não preciso ficar escondido, eu não preciso me refugiar, eu não preciso entrar em depressão, eu não preciso me desesperar, porque eu sei em quem eu confio. Essa é a maneira de nós começarmos então a adquirir a experiência com Deus e o conhecimento. Eu passo a conhecer Deus a partir do momento em que eu começo a conviver com Ele. A nossa convivência, irmãos, com Deus vai nos trazendo muitas dádivas e muitas maravilhas. Veja o que Paulo diz no versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Entendimento espiritual. Amados, nós precisamos aprender a entender o que é carne e o que é espírito. Nem tudo é carne e nem tudo é espírito. Mas pastor, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Como é que eu vou saber se eu estou lidando com a carne ou se eu estou lidando com o espírito? É muito fácil. É muito fácil. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que há em ti, também há em mim. É o mesmo. É o mesmo Espírito que opera em tudo e em todos. É o mesmo. Então, quando o Espírito Santo está agindo, eu preciso sentir o quê? Comunhão. Eu preciso sentir comunhão. Eu preciso sentir um alívio, uma coisa gostosa. Eu preciso sentir uma paz interior. Que essa paz só provém da onde? Do Espírito. Aquilo que me traz amargura, aquilo que me traz rancor, aquilo que me traz depressão, aquilo que me traz, por exemplo, uma angústia, é carne. Porque esses são os frutos da carne e não os frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, lá está escrito sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Só que nós não vamos entrar nessa situação hoje. Eu quero falar com vocês sobre o ganhar conhecimento, o adquirir o conhecimento, o adquirir a sabedoria de estar na presença de Deus. Quando Paulo aqui coloca para os irmãos, olha, eu soube que você aceitou Jesus, eu soube que você aceitou a servir a Deus, e agora então você precisa adquirir o quê? Conhecimento. Você precisa ser cheio de sabedoria. Por quê? O que geralmente faz uma pessoa que acaba de aceitar Jesus? Como é que ele fica? Radiante. Fica radiante? Irmãos. E como ele experimentou aquela primeira porção de Jesus, ele quer que todos recebam também. E aí, o que ele faz?
Ele quer que todo mundo aceite Jesus. Ele quer que todo mundo voe igual ele voa. Ele quer que todo mundo faça o que ele faz. E aí então, é quando ele entra em batalhas. Por que batalhas? Porque ainda nele não há o conhecimento. Não há ainda uma sabedoria para poder entender e compreender que aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela não foi ainda atingida como ele foi. Porque o mover do Espírito, amados, o mover do Espírito Santo na nossa vida, em cada um, ele age de uma maneira. Diga isso para o seu irmão. De cada um ele age de uma maneira. Cada um ele age de uma maneira. Às vezes você fala com uma pessoa a respeito de Jesus e você vê as lágrimas descendo. E tem pessoas que você fala a respeito de Jesus, ele fica bravo e fala: não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Por favor, não posso. Longe de mim esse negócio de religião. Só que ele não entende que não é religião que nós estamos pregando. Não é religião. Nós estamos ministrando Jesus. E queremos que todos venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu cunhado, vou colocar só um exemplo aqui. O meu cunhado, só para os irmãos entenderem, hoje ele é 12 do apóstolo Ronaldo. Eu digo assim, nosso casamento, por quê? Porque ele casou com a minha irmã, eu casei com a minha esposa, lógico, né? No mesmo dia, na mesma igreja. No mesmo dia, na mesma igreja. E eu cheguei, a pastora chegou, minha irmã chegou e ele não chegava. O que está acontecendo com esse cara que não chega? Aí depois nós ficamos sabendo que ele e a família dele ficaram 1 hora rezando o texto antes de ir para a igreja. Ele era uma pessoa extremamente idólatra, extremamente religiosa. E levou muitos anos falando com ele sobre o Evangelho. E quando nós começávamos a conversar, minha irmã falava assim: é melhor vocês dois parar, porque vocês vão acabar discutindo. Eu não quero ver nenhum dos dois discutindo nem de mal. Eu falei: não, pode ficar sossegado aqui, não tem discussão não. Mas eu cheguei ao ponto de dizer para ele assim: Romildo, você gosta tanto de imagem, de escultura, e eu gostaria de fazer uma proposta para você. Você sabe como é que se canoniza, como que a Igreja Católica canoniza um santo? Ela precisa que seja comprovado através de 2 ou 3 milagres, de que a pessoa estava doente e ela veio, recebeu uma oração e ficou curada. Isso através de atestados médicos. Tudo bem? Ele falou: tudo bem. Eu falei: eu gostaria que... Ele é designer, ele faz esculturas. Eu falei: eu gostaria que você fizesse uma escultura minha, porque eu acho que eu vou ser santo. Ele falou: para que besteira. Eu falei: já teve muita gente que passaram, receberam oração minha e ficou curada. Então eu mereço ser santo. E eu gostaria que você começasse a se ajoelhar nos meus pés. Ele falou: para com isso, brinca com esse negócio não. E assim foi, até o dia que ele participou de um episódio da minha vida, quando eu tive um infarto, 2 paradas cardíacas,
E ele foi o primeiro a entrar dentro do quarto da UTI onde eu estava, e ele viu o estado que eu estava. Aí começou Deus a trabalhar no coração dele. Hoje, ele é um servo de Deus. Mas ele defendia essa história de imagem, essa história de isso aí é só uma foto, uma representação. E eu peguei essa situação. E um dia nós estávamos, depois que ele aceitou Jesus, ele ainda defendia essas coisas ainda. Eu falei, Rodrigo, eu vou só te dizer um versículo e gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém, Deus. Em qualquer lugar que hoje ele vai, ele cita esse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Por quê? Porque o conhecimento nos leva à liberdade. O conhecimento nos leva à liberdade. Então, a partir do momento que eu vou tendo o conhecimento de Deus, eu vou tendo o conhecimento do que é servir a Deus, eu vou sendo mais e mais livre. É verdade, Deus. E Deus quer que todos sejam livres. Amém, Deus. Amém, Deus. Sirva a Deus sem nenhum problema. A coisa mais fácil que tem, irmãos, é servir a Deus. A coisa mais fácil que tem é se entregar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, cuida da minha vida. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a vida do outro do que com a nossa. Nos preocupamos muito mais, às vezes, em resolver o problema dos outros do que os nossos. E aí, nós nos envolvemos de tal maneira que a gente fica tão enrolado naqueles problemas, tão enrolado naquela situação, que às vezes a gente não encontra uma solução. Olha para o seu irmão e fala assim, você crê em Deus? Até que ponto? Até que ponto você crê em Deus? Sabe até que ponto você crê em Deus? Até o limite do teu conhecimento. Veja, a palavra do Senhor, ela diz assim, tudo que pedires em oração, o que vai acontecer? Tudo que pedires em oração, crendo. Em outro lugar, o Senhor diz assim, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres em meu nome, e será feito. Você crê nisso? Amém. Dá uma cutucada no seu irmão e fala, você crê nisso? Você crê nisso? Crê mesmo? Crê mesmo? Então vamos ver se você crê mesmo. Quantos aqui tem filhos adolescentes? Levanta a mão, quem tem filhos adolescentes? Muito bem. Quando o seu filho atrasa, o que você faz? Ai, pastor, eu fico desesperado. Eu fico ligando, eu quero saber onde ele está. Então você não crê em Jesus. A sua preocupação acrescenta o quê? Irmãos? Ele está ou não está na mão do Senhor? Hein? Mas você não acredita. Por que você não acredita?
Porque você fica desesperado. Chega uma doença na sua família. O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Ninguém faz nada? Entra em desespero? Faz o quê? Leva para o médico. O que mais? Aí chega no médico, passa quantas horas? Primeiro que você vai lá com o nome de quê? Paciente. Então você tem que ser paciente. Calma. Às vezes as pessoas não entendem. Ela está indo lá com o nome de paciente. Eles chegam lá no médico e falam assim: doutor, tem um paciente aí. Ó, tem um paciente, o cara que já esperou muito aí, ó. Tá? Já está 2, 3 horas aí na fila. Quem já ficou 2, 3 horas? Eu já. Eita, nós, hein? Mas espera aí. O Senhor disse que se eu conhecer a verdade vai me libertar. Então, espera aí. Quem verdadeiramente cura? Jesus. E por que você não ora? Eu oro. A primeira coisa que eu faço. Vocês estão vendo que a nossa fé vai até o tamanho do nosso conhecimento. Espera aí. Eu já orei e Deus já operou. Então, peraí, eu já tenho essa experiência, já tenho esse conhecimento. Então eu vou orar. Mas, peraí, pastor, eu não sou pastor, eu não sou não sou nada. Peraí, o que diz a palavra? Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: você crê na palavra? Você crê. Você já leu? Você já leu? Lá está dizendo assim: e porão as mãos nos enfermos. Eu não sei o que mais que vai acontecer. Colocarão as mãos sobre os enfermos. E os curados serão curados. É verdade, Deus. Você crê nisso? Amém. Olha bem para o seu irmão e fala assim: ó, Isso não é particularidade é particularidade de pastores, de bispos, de apóstolos. Isso é para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Amém. Aleluia a Deus. Todo aquele que crê. Glória. Pastor, mas se eu pôr a mão e não curar? Então você está orando sem fé. O que diz a palavra? Que aquele que faz alguma coisa sem fé, ele não agrada a Deus. Por que ele não agrada a Deus? Porque ele acha que Deus não está fazendo. E na verdade, Deus faz, independente da tua fé, de quem você é. Você está entendendo isso? Amém. Então é só você crer que Deus pode fazer. Não é você. Diga assim para o seu irmão, balança aí. Não é você que vai curar. Não é você que vai fazer. Você só vai pedir. Quem vai curar é Deus. Quem vai fazer é Deus. Está aqui meu filho, tem 30 e quanto? 30, né? Quando ele estava no colo, nenenzinho, tinha dias dele bater 30 e poucos de febre, quase 40 de febre, né, Márcia? 39,5. Era novo convertido. Não era pastor não, era novo convertido. Pegava ele assim no colo, falava assim: vamos orar. Teve um dia que eu falei assim: o que
que tem aí para dar para ele? Ela falou assim, tem, acho que era Novalgina. Aí nós pegamos a Novalgina, botamos na colher assim, uma gota. Nós oramos por aquela uma gota e demos para ele. A febre baixou. Uma gota tem solução? Uma febre de 39 graus? Tem ou não? Mas resolveu com ele. Por quê? Eu era novo convertido. E por que então Deus me ouvia? Irmãos, porque eu aprendi. Que tudo que eu pedi para o Senhor faz. Eu aprendi que se eu orar, o Senhor move montanhas. Pastor, mas foi só essa experiência que o senhor teve? Não. Eu tive muitas experiências. Muitas. E eu digo assim para vocês, que muitas vezes eu entro aqui na igreja e Deus vai me dizendo alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que hoje Deus vai fazer coisa tremenda aqui. Você crê? Jesus. Bom, só para você entender, hoje aqui dentro tem uma pessoa que você sente dores próximo aqui assim, ó, a virilha aqui assim, ó, parece bexiga. Quem é essa pessoa que tem sentido essas dores assim? Vem aqui à frente. Quem é essa pessoa? Presta atenção, né? Você tem sentido? Quem é? Deus não fala assim, pode ser. Não. Quem é que tem sentido essa dor aqui assim, ó? Quem é? Quem? Essa irmã? Quer ficar curado? Não. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ela está chorando. Por que ela está chorando? Você está bem sente essa dor? Sente? Faz tempo que o senhor tem sentido essa dor? Não? Quanto tempo faz que você está sentindo? Um mês? Está doendo agora? Não, né? Então vem para vocês. Eu quero depois que você venha contar. Tá bom? Você vai vir? Promete para mim que você vem contar? Promete para mim que você vem contar a bênção? Promete? Deus, é no teu nome, Senhor. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Nunca mais. Viu? Nunca mais você vai sentir essa dor. Você nunca mais. Amém? Deus, ele não faz as coisas pela metade, ele faz completa. Amém. Completinho. Glórias a Deus. Receba a bênção em nome de Jesus. Você vai conhecendo Deus e Deus vai fazendo. Uma certa vez eu estava ouvindo rádio e era o programa do Davi Miranda. A minha esposa sempre me ajuda assim. De vez em quando ela conta também junto comigo, que é para mostrar que eu não estou contando lariota. Eu estava diante do rádio e de repente o missionário Davi Miranda estava dizendo assim: aqui tem
Tantas pessoas com tal doença, tantas pessoas com isso, tantas pessoas com aquilo, tantas pessoas com aquilo outro. E eu fiquei assim, diante do rádio. Falei, Deus, não tenho dúvida nenhuma que o Senhor usa o teu servo. Não tenho dúvida. Mas, Senhor, eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber como o Senhor usa. De que jeito que o Senhor faz isso? Passou, acho que uma semana, uns 15 dias. Num domingo, eu terminei de almoçar. Sentei no sofá de casa, descansar um pouquinho. E Deus falou assim comigo: vou falar dinheiro de hoje, porque eu nem lembro mais quanto que era na época. Tá? Então, Deus falou assim para mim: pega 100 reais e leva para o meu servo fulano de tal. E aí Deus me mostrou numa visão o fogão dele, com um pano de prato e todas as panelas de boca para baixo em cima do fogão. E Deus disse assim: hoje ele não tem nada para comer. Aí eu peguei, não sei se vocês se lembram, quando era aquele Banco Santander ainda no centro de Itaquera, e tinha aquele caixa eletrônico ali na frente, a Banespa, né? Isso mesmo, Banespa. Aí eu cheguei lá, a fila no caixa eletrônico, não tem um fotógrafo ali do lado? A fila estava do caixa eletrônico até o fotógrafo. Eu falei, meu pai. Cheguei no rapaz que estava no meio da fila, falei assim: faz tempo que o senhor está aqui? Ele falou: faz 45 minutos. Eu falei, Deus. Entrei na fila. Falei, Deus, quanto tempo, Senhor, eu vou ficar aqui? Aí Deus disse assim para mim: quando tiver 3 na tua frente, eu farei funcionar o caixa. Eu estou lá. Aquela multidão de gente começa a sair. Vai saindo, pega um carro, vai embora, sai outro, pega um carro, vai embora. E aí quando eu vejo, eu estou lá, terceiro. Falei, Deus, já sou o terceiro. Aí o Senhor disse assim: dentro de 10 minutos estará funcionando. Eu olhei no relógio. Quando deu 7 minutos, que é o número da perfeição de Deus, a máquina lá dentro fez. O rapaz põe a cabeça para fora: voltou a funcionar. Eu falei, glória a Deus. Entrei, saquei os 100 reais. A hora que eu pus o pé para fora, Deus disse assim: viste como é que eu revelo? É assim que eu revelo. O Senhor me disse o valor que eu tinha que levar. O Senhor me mostrou. Quando eu cheguei na casa dele, estava do jeito que o Senhor me mostrou. Aquele pano de prata, as panelas todas de boca para baixo. Eu dei o dinheiro para ele. Contei para ele o que Deus tinha mandado fazer. Ele chorou junto comigo, falamos mistério juntos. A partir daquele dia, Deus começou a me usar como me usou agora. A me mostrar, às vezes, pessoas brigadas, pessoas às vezes que não estão falando com o outro, porque brigou. Às vezes pessoas que às vezes falam coisas dentro de casa, no quarto. Deus fala para mim. Agora, para que Deus fala? Para envergonhar? Não. Deus fala para que produza em nós, principalmente em mim, conhecimento. Conhecer que Deus pode, que Deus faz, que Deus executa. Irmãos, o que Deus pode fazer em nossas vidas é muito grande. É muito grande. Mas por que Deus não faz na minha vida? Jesus,
quando estava ensinando os discípulos, ele reuniu os discípulos e disse assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não têm estrutura, vocês ainda não vão conseguir entender isso. Mas vai ter uma hora que vocês vão entender. E muitas coisas os apóstolos só foram entender depois da morte de Jesus. Veja, Jesus falou para ele que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia, não foi? Não falou para eles? E quando Madalena chegou lá e disse para eles: olha, eu vi o mestre. Você viu nada. Não viu nada. Eu que peguei ele lá da cruz, levei lá para enterrar. Eu que enterrei ele. Rolei a pedra. Não, mas, olha, eu vi. E eles creram tanto, que foram pescar. Acabou nossa situação. Agora eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque não estavam preparados para receber aquilo que receberam. Pastor, e como é que eu me preparo? Como é que eu tenho essa chance de conhecer tudo isso? O Senhor disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então olha para o seu irmão e fala assim: ó, Deus tem muita coisa para te ensinar. É só você querer aprender. E como que eu vou aprender? Abre o teu coração. Paulo diz assim: eu fui arrebatado dos céus. Se no corpo não sei, se no espírito também não sei. Eu só sei que eu vi coisas inefáveis que não posso contar para você. Olha o que Paulo estava fazendo, meu Deus do céu. As mulheres, que são bastante curiosas, né? Os homens já são mais tranquilos, né? Mas as mulheres são bastante curiosas. Você não gostaria de saber o que Paulo viu? Irmãos? Quem gostaria de saber o que Paulo viu? Você pode ver também. Amém. Por que eu posso ver? Vamos ver? Joel. Pega lá, meu filho, Joel. Dois, 28 e 29. Pode pôr 30 também. E pode botar 32. Depois fala aí. Vamos ler juntos o que está escrito aí? Olha, nessa época aí, Jesus ainda não tinha vindo. Isso é uma promessa de Deus para todos nós. Amém? Então vamos lá. Vamos ler juntos lá. 1, 2, 3. Aleluia. Você entendeu? Tudo isso é promessa. E é para quem? Para quem que é essa promessa? Amém. Eu não ouvi. Para quem que é essa promessa? Amém. Derramarei sobre toda
só sobre os pastores? Ele falou que vai derramar só sobre os bispos? Vai derramar só sobre os apóstolos? Não. Vai derramar sobre toda a carne. Você está incluído? Amém. Amém. Você está incluído? 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 Amém. Então comece a falar em mistério com Deus. Se alegre no Espírito. É para você. Versículo 10 de Colossenses. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A Ele, e Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A cruz do Calvário é a reconciliação. Amém. Todos nós fomos destituídos da graça, fomos destituídos por conta do pecado, mas a cruz nos reconciliou de novo com Cristo. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou de alto a baixo, que era a cortina que separava o homem de Deus. Nenhum homem poderia entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia chegar lá. Nenhum homem podia invocar a presença de Deus, porque não tinha esse direito. Tinha que ir até o sacerdote, pedir para o sacerdote invocar a presença de Deus por ele. E o sacerdote, antes de invocar a presença de Deus por alguém, tinha que sacrificar por ele mesmo. Então Cristo, o último sacrifício para nos reconciliar através da cruz com Deus.
Você está reconciliado? Amém. Hoje é dia de ceiarmos. Hoje é dia de nós recebermos o corpo e o sangue do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar em plena comunhão. Como que é estar em plena comunhão? É quando nós sentimos um gozo, sentimos uma alegria, sentimos algo assim que vem dos céus sobre nós. Este é o sinal de que nós estamos bem. Você está alegre? Amém. Você está alegre com o Senhor? Amém. Você sente alegria? Amém. Você sente paz? Amém. A alegria do Senhor, É a nossa força. ela é a nossa força. Amém. Existia um corinho que antigamente nós cantávamos. Já faz muitos anos que ele não canta esse corinho. Vamos cantar? Era um corinho que dizia assim: esta alegria não vai mais sair, não, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém? Então, essa alegria não pode sair mais. Ela tem que entrar no nosso coração e ficar lá dentro. Amém? Ficar lá instalada, fazendo parte. Amém? Eu tinha pedido para as irmãs a dança. Falei assim: vocês trouxeram a roupa da... Levaram tudo para lavar. Eu falei: que coisa linda. Porque enquanto eu ministrava, eu ia mandar eles lá se trocar e depois vim dançar aqui com as roupas, né? Hebreias, né? Judaicas. Mas como elas mandaram tudo para lavar, eu fiquei pensando: a roupa não vai dançar. Não é não? Não é a roupa que dança. E eu quero, meu filho, prepara, eu quero um menino alegre. Você entendeu ou não? Mas bem alegre, para que invada o coração de todos com alegria. Amém? Então, vamos lá. Equipe da dança, eu quero ver vocês aqui antes de começar o vídeo. 1, 2. Meu Deus do céu, que demora que essas meninas têm. Não, está na adoração. Vamos lá. Já estavam todas, vocês estavam se... né? Tá bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Alegre. Chama
Deus tem coisas grandes para você. Diga isso para o seu irmão que está do teu lado. Deus tem coisas grandes para você. Oh, engrandecido é o nome do Senhor. Pode sentar um pouquinho, queridos. Graças a Deus, Deus tem mesmo, realmente, a cada dia, coisas grandes para nossas vidas. Ele prometeu que não vai faltar nada, nem coisas pequenas e nem coisas grandes. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, a palavra da Santa Ceia, uma palavra esclarecida. Amém, queridos? Uma palavra que não tem mais nada para falar. Ela é totalmente esclarecida para você. Amém? Aleluia, Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgando, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, queridos? Que você possa olhar agora para o seu irmão, olha agora aí para o teu irmão que está do teu lado, e fala para ele: você é um vencedor, por estar aqui e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Que você possa a cada dia não andar julgando ninguém. Examine você mesmo. Eu não posso chegar no meu irmão e falar: você não vai tomar, você não pode tomar, porque você fez isso, aquilo e aquilo outro. Não. Examine você mesmo. Como é que você está? Como está você agora? Aí você coma e beba. Coma do corpo e beba
Amém? O Senhor, Ele falou que nós estamos debaixo da graça. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Hoje você tem a oportunidade de chegar na presença do Senhor, falar com Ele, abrir o teu coração para Ele. Hoje você está debaixo da graça. Hoje você tem a oportunidade de receber o perdão do Senhor Jesus. Amém, queridos? E com certeza agora eu vou convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer mais uma oração. O nosso querido irmão vai pôr um louvor aí bem lindo para nós orarmos ao Senhor. Mais um louvor lindo, porque da abertura do culto até agora só foram louvores lindos. Você vai ter a oportunidade, querido, de abrir o seu coração e falar com o Senhor. Agradecer a Deus por estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E como eu falei na abertura do culto, se você tiver algo que está te condenando, fale com o Senhor agora. Mas não tome, não participe da Santa Ceia indignamente. Amém, queridos? Fale com o Senhor porque você está debaixo da graça. Vai chegar um dia que você não vai poder mais se redimir diante de Deus. Mas hoje o Senhor ainda te dá essa oportunidade. Amém? Então fale com o Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai, contempla cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui para participar do teu corpo e do teu sangue, ó Deus. Oh Deus querido, em nome de Jesus, por essa vitória, Deus, por essa oportunidade gloriosa, Deus, de estarmos aqui, Deus querido. Oh Deus amado, Senhor é o Deus que tudo pode fazer e tudo faz. Nós ouvimos a tua palavra, Deus, que o Senhor é o único que pode acrescentar a nossa fé, e que sem fé é impossível agradar a ti. E agora, Deus querido, essa palavra da Santa Ceia, ó Pai amado, oh Deus, nenhuma condenação há, Senhor, para aquele que está em ti. Senhor, se eu estiver em ti, o Senhor estiver em mim, tudo que eu clamar, promessa tua eu vou receber, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Pai, com certeza da vitória. Sou completamente Poderoso, Pai, para tocar em cada um dos teus filhos, ó Pai. teu. E eles sentirem, Senhor, a tua unção nessa hora, a tua resposta. Chega daqui. Senhor, se verdadeiramente, Senhor, eu ouvir e obedecer o Senhor mandamento, Entrar no corredor, vem. e amar o Vou posicionar a Senhor câmera. sobre todas Vou as posicionar a coisas. câmera. E amar o meu irmão, amar o meu próximo como eu me amo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos possam estar encaixados nessas palavras, Pai, e participarem do teu corpo e do teu sangue, Pai, nessa noite, para terem
quero te receber, Senhor amado. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche, Jesus. Enche, Senhor. Toque do chofar. Anuncie a presença de Deus. Vamos receber o corpo e o sangue do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Ele está te dando uma chance nessa noite. Sua morte na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Te entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte na cruz, Tu és aquele que virou. carregando minha dor, você se expôs por Tu és aquele que me escuta. Tu és aquele que me responde. e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vocês vão deixar a cruz. Vou deixar a cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo tomado o pão em suas mãos, ele deu graças. Estenda as tuas mãos. Pai, aqui está, Senhor amado, este pão. Ó Jesus querido, que pedimos as tuas bênçãos, a tua graça, o teu poder. E que esse pão, Senhor amado, seja um alimento espiritual, Senhor, para nossas vidas. E que Ele possa, Senhor amado, nos trazer conhecimento, sabedoria. Senhor, como nós podemos caminhar na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, todos os dias. E dá-nos, Senhor amado, da Tua graça. E havendo o Senhor dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo, que é partido por vós. De mesma maneira, após ter dado graça ao pão, ele tomou também o cálice nas suas mãos e deu graça. Levante as tuas mãos. Pai, aqui estão estes cálices, Senhor, que é símbolo, Senhor amado, do teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Um sangue, Senhor, remidor, o sangue que perdoa, Senhor amado, o sangue, Senhor amado, que traz, Senhor Jesus, a tua presença às nossas vidas. Porque foi através dele, Senhor, que foi quebrada toda a separação entre o homem e a ti, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que a cada dia, Senhor, seja revigorado. A cada dia, Senhor, seja cada vez mais forte a nossa aliança, Pai. E que o teu nome seja sobre nós, ó Pai. E que nós te glorifiquemos e enaltecemos o teu nome todos os dias de nossas vidas. Amém? A Santa Ceia, ela será servida agora. Os irmãos estarão aqui embaixo. Você vai sair do teu lugar, vai vir pegar a ceia. Se você estiver em comunhão com você, com Deus, com a igreja, se você já passou pelas águas do batismo, você pode participar desse ato profético. Se você ainda não passou pelas águas, aguarde você passar pelas águas do batismo, para que você possa fazer algo completo na sua vida. Amém? Amados, você vai vir aqui, vai pegar o cálice, vai pegar o pão, e você vai aguardar até nós tomarmos do corpo e do sangue todos juntos. Amém? Glória a Deus. Pode sair do teu lugar, DJ.
pelo sangue do Senhor. Comei do pão e bebei do cálice.
Se você gostaria de passar pelas águas do batismo,